Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai ver a sobrecarga de métodos, consequentemente sobrecarga de construtores também. Bom, o objetivo da aula de hoje é a gente entender o conceito de sobrecarga, criar métodos assim com o mesmo nome, né? Diferenciar métodos através dos parâmetros, criar múltiplos construtores para uma classe e aplicar sobrecarga em situações reais, certo? Vamos lá. Até agora, a gente criou métodos e construtores normalmente, mas se a gente quiser permitir que diferentes formas de utilizar o mesmo método. Por exemplo, vamos para o código aqui. Vou criar aqui na aula 14 o nosso main, a nossa classe main. Calma aí. Main maiúsculo, né, porque é uma classe. Aqui eu usei Shift F6 como para refatorar. Isso é um atalho, um keybind do IntelliJ, certo? Shift F6 para refatorar, porque aí você pode ver que mudou aqui o nome da classe também. E se tivesse sido usada essa classe em outras classes, em outros arquivos, também seria alterado, certo? Vamos lá, com o main. É feito, e agora a gente vai entrar com calculadora. Calculadora. Certo. Eu quero um método, por exemplo, vamos lá, int somar, uma soma de inteiros, que eu quero receber o int a e int b, dois parâmetros, certo? Return a mais b. Perfeito? Eu vou chamar aqui na calculadora C igual a new calculadora. Beleza. Eu quero chamar o método somar, então c.somar, vou colocar dentro de um print, na verdade é cout, isso dentro de um main, né? O método main, ficou faltando isso. Vou colocar isso tudo dentro do main. Esse aqui não precisa mais para definir variáveis, aqui precisa, então vou colocar int soma, cout soma. Perfeito. Soma, para não dar esse erro, vou inicializar ele como zero, só para não dar erro, mas não é necessário aqui, tá? C.somar, eu quero somar 23 mais 2, por exemplo, certo? Isso não é nada novo, a gente já conhece isso, vou tirar aqui. Vai soltar o zero. Por que soltou zero? Ah tá, é porque eu não defini aqui, calma. Soma é igual a c.soma. Shift F10 para rodar. E 25, certo? Isso aqui não é nada novo, não é nenhuma novidade pra gente. Mas e se a gente quiser somar mais números? Porque uma soma você não faz só de duas variáveis. Se eu quiser colocar 23, isso daqui vai dar um erro. Porém, eu queria fazer desse jeito. Por algum motivo da minha lógica, no meu programa, eu queria fazer desse jeito. Não faz sentido eu criar outro método somar com 3. 3. Certo? Isso daqui não faz sentido. Eu quero somar. Certo? Então, para casos como esse, a gente tem a sobrecarga. A sobrecarga acontece quando existem métodos com o mesmo nome, mas parâmetros diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente vai sobrecarregar o método somar. Então, a gente vai colocar somar, int a, int b, int c. A gente vai return a mais b mais c. São dois métodos diferentes. O que está dando aqui? Ah, tá. Isso daqui é do nosso main. Certo. São dois métodos com o mesmo nome. A única diferença aqui é que a gente tem o int c nesse outro método. Então vamos tentar de novo colocar mais um 5. Para a gente ver que se dá 30. Se soma as três variáveis. Somou 30 porque
O Java entendeu que são 3 parâmetros aqui e automaticamente já escolheu esse daqui, esse segundo método, certo? Bom, isso daqui é um exemplo de sobrecarga. Ele sobrecarregou isso daqui e vai ser usado, escolher o próximo, escolher outro. Ou se esse daqui não existisse, daria um erro, certo? Bom, isso daqui caracteriza uma sobrecarga. O que não caracteriza uma sobrecarga? Se eu mudar apenas o retorno, ele entende os parâmetros de entrada. Mas se eu mudar o retorno, se eu colocar aqui um double, somar, isso daqui não caracteriza uma sobrecarga. Ele não diferencia os métodos pelo retorno, certo? Para se caracterizar sobrecarga, é necessário você alterar a quantidade de parâmetros, como a gente fez aqui, ou o tipo dos parâmetros. Se eu quisesse entrar, por exemplo, com aqui, em vez de int, colocar string, eu posso retornar isso daqui e fazer alguma coisa com a string. Enfim, posso mudar o tipo, ele também seria entendido. E aqui entrar com uma string, agora o sim que é uma string, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui com string C seria chamar o integer ponto parse int e passar o C aqui, porque está chamando a classe dos inteiros. Esse integer é a classe dos inteiros, a gente nunca viu isso, não se preocupe. Ponto parse int, o parse, esse parse aqui significaria como transformar entre tipos de variáveis, certo? Está parseando para inteiro e a variável é o C, certo? Então esse string C aqui vai ser um inteiro. Claro, se for possível, nesse caso é possível porque é um string de 5. Opa! Deixa eu o modo debug, mas não tem problema. Aqui o 30 rodou da mesma maneira, certo? 30, aqui rodou, certo? Beleza? O Java diferencia também o tipo dos parâmetros ou até mesmo a ordem dos parâmetros. Se eu tiver aqui outro método, deixa eu apagar essa linha aqui, copiar isso daqui para cá. E aqui o B vai ser um string. E aqui vai ser um inteiro. O que está dando de errado aqui? Ah, tá. É no código mesmo. E aqui? Fechado. Fechado. Ah, tá. Da classe faltou. Certo. Tá. Bom. Aqui agora a gente vai ter um C normal. E aqui a gente vai vir com integer.parseInt B. Beleza? Porque isso daqui é um string e agora a gente vai chamar aquela. Eu vou criar agora duas somas. Isso daqui eu vou colocar sout C soma e somar isso. Eu vou somar novamente. Eu vou tirar isso daqui e vou passar isso daqui como um inteiro, como uma string, certo? Com variáveis diferentes ali. E vamos ver o que a gente vai receber. 30 e 28. Rodou perfeitamente, separando cada método por tipo, certo? Por tipo do parâmetro, pela ordem do parâmetro, porque o Java também consegue diferenciar qual método a gente quer chamar pela ordem dos parâmetros, certo? Beleza, agora a sobrecarga de construtores. Esse daqui a gente vai ver mais em códigos reais, mas vamos lá, funciona na mesma lógica. É o mesmo conceito que funciona para construtores. A gente tem várias maneiras
de criar um objeto. Vamos entrar com um exemplo aqui, aula 14, vamos Java Class e produto. Beleza, eu tenho aqui string nome e o double preço, certo? Eu vou criar um public produto, vou criar o construtor dele. Ó, no IntelliJ, novamente, a gente pode apertar Alt, Insert e gerar um construtor, certo? A gente pode selecionar os dois. Ó, para a gente fazer mais rápido, Alt, Insert, construtor com Enter. Ó, Shift, setinha para baixo para selecionar os dois. Se eu quiser só selecionar um, só setinhas normais. Shift para selecionar com os dois, certo? Vamos lá, com os dois criado. E aí, this.preço vai ser igual a preço. É o construtor que a gente vai estar recebendo. Bom, nesse caso aqui, eu quero criar mais de um construtor. Então, vamos lá, insert construtor, apenas com nome. Vou criar outro construtor sem nenhum dos dois. Um construtor vazio. Nesse caso aqui, eu vou copiar, não vou copiar não. Nome. Aqui eu não preciso do this, porque não tem nenhum recebimento. O nome vai ser igual a produto genérico. E o preço vai ser igual a 0. Aqui no que recebe seu nome, eu quero definir o preço como 0 também, certo? E aqui, aqui vai ser normal. Deixa eu fechar aqui para visualizar melhor. E aqui normal, certo? Agora a gente tem 3 maneiras de criar esse produto. Essa parte da calculadora eu vou comentar aqui com Ctrl barra para a gente comentar logo todos de uma vez. E vamos criar produto P1 vai ser igual a new produto. Produto P2 vai ser igual a new produto, só que agora eu vou passar um nome, que é notebook, apenas um parâmetro. Produto P3, que é igual a new produto, que aqui vai ter o nome e o preço. Então eu vou passar controle por 350. Passou invertido aqui do criador automático que gerou. Vou botar o nome primeiro. Certo? Deixa ele entender melhor aqui. Produto, controle 350. Passando por esse nome, calculador. Ah, tô mudando. Produto. É porque o recebimento aqui tá, não importa, né? Importa é a ordem, claro. Pronto, agora sim. Nome e preço. Corretamente, certo? Bom, como resultado disso daqui, a gente vai ter o produto genérico, que não tem valor. A gente vai ter o notebook, que não tem valor. E a gente vai ter o controle, que vale 350. Bom, aqui a gente consegue ver isso tranquilamente. A gente consegue criar isso tranquilamente. Porém, você imagina uma classe que tem muitos atributos. Por exemplo, tem o nome, tem preço, tem categoria, tem o inteiro do estoque e assim vai. A gente não pode não querer informar tudo isso. E com isso a gente pode resolver com a sobrecarga de construtores. A gente pode criar construtores mais simples, usando o this. Só que não nesse caso das variáveis aqui dos atributos da classe. A gente vai estar usando para construtores, certo? Para chamar a própria classe. O this, ele serve para a gente meio que chamar a nossa própria classe. Nesse caso aqui, a gente está chamando a própria classe e definindo a própria variável, certo? O próprio atributo. Porém, a gente pode chamar ele como uma função, assim dizendo,
chamando outra classe produto. Não outra classe, é a mesma classe, só que usando de outro construtor, ok? Então a gente vai estar usando aqui, por exemplo, o public produto dessa mesma maneira, nesse construtor com string nome, double preço recebendo os dois. Nesse daqui a gente vai estar apenas com string nome, porém, em vez de definir preço assim como zero, a gente vai só dar um this, passar nome, que a gente já está recebendo, e passar o preço, que é zero, certo? Da mesma maneira aqui embaixo, em vez de não de definir nome e preço, a gente só vai dar um this para produto genérico e passar o preço, que é zero. De maneira bem simples, a gente conseguiu usar o this para economizar algumas linhas. Nesse caso era simples, mas o problema seria a repetição de código, certo? O trabalho vai ficar sempre concentrado nesse construtor principal, porque se você chamar esse construtor, ele vai estar chamando o construtor principal aqui, que recebe nome e preço, porém passando produto genérico e preço zero, certo? Bom, esse é o uso dos construtores, da sobrecarga de construtores. Com isso, você tem um código mais organizado, você tem menos repetição de código, uma flexibilidade maior. A classe fica mais fácil de você usar, usando dessa maneira aqui, com a sobrecarga. E, assim, é muito utilizada em APIs e bibliotecas em Java. E você com certeza vai ver isso. E lembre-se disso para usar nos seus códigos. Porque você conseguiria fazer daquela outra maneira que a gente apresentou, mas assim fica bem mais profissional, certo? Bom, na aula de hoje era isso que eu queria passar. O código vai estar lá no GitHub, se você quiser ver. Na aula de hoje a gente viu o que é sobrecarga, criar métodos com o mesmo nome e construtores, sobrecarga de construtores. A gente viu como que o Java diferencia os métodos e usando o this para reutilizar os construtores e fazer um código mais profissional. Na próxima aula a gente vai ver os modificadores de acesso. A gente já viu uma palhinha dele em aulas passadas, principalmente em como funciona o método main. E a gente vai ver melhor os modificadores de acesso na próxima aula, certo? Por hoje foi isso e até breve.